Olá, meus queridos e queridas, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Discipular Online, no seu retorno de todos os domingos pela manhã, às 9 horas. Eu sou o professor Carlos Carvalho e juntos estaremos aqui trabalhando diversos temas, como de costume. Fazíamos isso no Facebook e agora estamos fazendo no YouTube, todos os domingos de manhã. Portanto, você tem um encontro com a Escola Bíblica Discipular. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever em nosso canal, ative as suas notificações e compartilhe, comente, sempre esteja interagindo para que possamos ganhar mais e mais relevância. O tema escolhido para nosso retorno é exatamente esse aqui que está para você aí na tela: como os dons espirituais são comunicados. De antemão, já vamos direto ao texto escolhido, no qual estava sendo feita uma reflexão exatamente sobre esse ponto, e percebi que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo 4, versículo 14, esse texto aqui: não seja negligente para com os dons que você recebeu, o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com imposição das mãos do presbitério. Isso no 1 Timóteo. Na segunda carta, o apóstolo Paulo escreve novamente a Timóteo nesses termos, 2 Timóteo 1, 5 e o 6. Lembro de sua fé sem fingimento, Paulo falando para Timóteo, lembro de sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Então esse é o nosso tema. Como é que os dons espirituais são comunicados? E aqui não vamos tratar apenas dos dons espirituais, mas de uma forma mais generalizada de todas as outras, de outras coisas que são também comunicadas com o tema que queremos abordar aqui, com o aspecto que queremos abordar aqui, que é a questão da imposição de mãos. Se você notar no texto que nós lemos, Paulo está dizendo claramente nos dois textos que uma foi imposição de mão do presbitério, que obviamente Paulo estava junto, e a outra foi imposição de mão dele. Quer dizer, ele era o líder, ele estava liderando esta infusão espiritual, se posso dizer assim, esta comissão espiritual, esses dons. Ele estava, de certo sentido, ativando, liberando sobre a vida de Timóteo, com um grupo de homens ali com ele, e isso foi feito pela imposição de mãos. Mas isso não é estranho, porque Paulo também ele recebe a graça no sentido da vocação, a confirmação da vocação, o chamado, da mesma maneira. Se você olhar, por exemplo, o texto que está em Atos 9, de 17 a 19, então Ananias, lembram da conversão de Paulo, ele está indo em direção a Damasco, acaba indo para Damasco de qualquer jeito, né? Sendo carregado porque não podia enxergar por causa da visão do encontro que ele teve com Jesus, e passa 3 dias, né, sem comer nada, em jejum e sem beber nada, certamente aguardando alguma coisa da parte de Deus, porque ele não entendia o que estava acontecendo, ou processando tudo aquilo que já havia acontecido com ele nos últimos dias. E aí, Ananias, vocês conhecem o texto, tem uma visão, o Senhor fala com ele e pede para que ele vá, ordena para que ele vá à casa de uma pessoa e encontrar-se com Paulo. Ananias tem receio, mas o Senhor então o convence. Ananias chega lá, Atos 9, 17 a 19, então Ananias foi e, entrando em casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu a você no caminho, revelação completa, né? Que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo
umas coisas parecidas com escama, não eram escama, umas coisas parecidas com escama, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se, foi batizado e depois de comer sentiu-se fortalecido. Então, um Ananias, um discípulo, um senhor, um discípulo, né, antigo, com certeza, um discípulo antigo, o texto fala isso, mas conhecedor das coisas de Deus, um homem profundamente espiritual. Quem é que faz os primeiros movimentos na vida do apóstolo Paulo? Não é Barnabé, é Ananias, um senhor, né, um ancião, um homem de certamente grande estatura espiritual, para que o próprio Jesus o enviasse. É ele quem impõe primeiramente as mãos em Paulo, para que Paulo retorne a sua visão e seja cheio do Espírito Santo, né? Isso é comum, a própria vocação de Paulo, os anos se passam, e a própria vocação de Paulo, vocês conhecem o texto de Atos no capítulo 13, ele está ali com Barnabé e outros na igreja de Antioquia, né? Veja lá Atos capítulo 13, o texto está aí na sua tela também. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, essas eram as duas funções comuns ali, profetas e mestres. E aí vai descrever quem eram esses profetas e mestres. Obviamente não diz quem é quem, mas diz profetas e mestres. E quem são esses profetas e mestres? Barnabé, Simeão, chamado Níger, Simeão, chamado Negro, o Negro, né? Chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, algumas versões traz Colasso de Herodes, ou seja, ele mamou na mãe de Herodes, né? Colasso, que cresceu junto com Herodes, o tetrarca, e Saulo, pessoas importantes, né? E Saulo, né? Que estavam, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse a algum profeta ali, o Espírito Santo usou um desses profetas e disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, a comissão apostólica que Paulo e Barnabé recebem, os dois recebem a mesma comissão, né? O Espírito Santo não chama simplesmente Saulo, o Espírito Santo chama Saulo e Barnabé primeiro, que é mais antigo, e Saulo, a ordem é bem interessantíssima, Barnabé e Saulo, separem esses dois. Então, os dois são comissionados apostolicamente com imposição de mãos, jejum e imposição de mãos. Mas isso não é uma coisa nova, não é uma coisa que está nascendo ali em Antioquia ou no ambiente da própria da vida de Paulo com os seus discípulos e no seu ministério e com os apóstolos que estão trabalhando junto com ele. Isso é anterior. Na realidade, isso veio do próprio Jesus, né? Em que Jesus fazia a imposição de mãos sobre as pessoas. Então, veja, na realidade a gente está fazendo uma regressão, né? A gente começou de um texto que Paulo está dizendo: olha, eu impus as minhas mãos em você, reavive o dom, faça isso, o presbitério impôs as mãos em você, mas a gente está descobrindo de onde Paulo tirou isso. Paulo foi comissionado dessa mesma forma. Os dons, o ministério de Paulo também foram, embora Deus o chame, a comissão, a vocação é uma coisa, mas a comissão, a habilitação é feita pela imposição de mãos, né? A confirmação é feita pela imposição de mãos. E de onde vem isso? A gente está vendo que Paulo recebeu isso, né? E aí, mas de onde vem isso? Do próprio Senhor também. Então, os discípulos, os apóstolos faziam aquilo que viram Jesus fazer, né? O que Jesus fez? Por exemplo, o texto está aí, um primeiro texto está aí, que é Marcos 6, de 4 a 6. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser em sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos.
e admirava-se da incredulidade deles. Vocês se lembram desse lá em Cafarnaum? As pessoas viram Jesus crescer lá. E Jesus, quando manifesta agora o seu ministério, a maior parte das pessoas que estão ali do seu entorno não acreditam, né? Porque conheciam a sua família, inclusive Marcos 6 fala, seus irmãos, suas irmãs, não é filho de fulano, não é filho de... né? Seus irmãos não estão aqui conosco, de onde vem tudo isso? E eles realmente não conseguiram acreditar, porque agora ele fazendo coisas miraculosas e divinas, eles conheciam aquele menino que cresceu ali e se tornou agora um jovem e que está manifestando agora, demonstrando o seu chamado e a sua vocação como profeta, como filho de Deus, como Messias. Então eles não podiam compreender isso. Este bloqueio fez com que, esse bloqueio na mente das pessoas ali daquela região de Cafarnaum, fez com que Jesus não conseguisse realizar os milagres comuns, mas impôs as mãos sobre alguns e alguns foram curados. Tem mais alguns textos aqui, passar para o próximo slide, né? Marcos 10:16. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. As crianças eram abençoadas por Jesus com imposição de mãos. A bênção de Deus era liberada. Lucas, no capítulo 4, versículo 30, diz, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doenças, os trouxeram a Jesus e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. É um costume. Imposição de mãos é algo comum para o povo de Deus, para Jesus, para as pessoas no reino de Deus. Em Lucas capítulo 13, versículo 10 a 13, também diz, num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava encurvada e sem poder endireitar-se de modo nenhum. Um espírito, está vendo? De enfermidade. Jesus vai dizer nos versículos posteriores, discutindo com o líder da sinagoga, dizendo, olha, Satanás prendeu essa pessoa, era uma prisão espiritual, Satanás prendeu essa pessoa por 18 anos, ela não deveria ser solta porque é um sábado. Então, Jesus vem para ela e chamou-a e disse, mulher, você está livre da tua enfermidade, né? Ela não entendia que era um espírito, ninguém percebia que era um espírito, Jesus viu que era um espírito, não fala muita coisa, diz, está livre da tua enfermidade. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente endireitou e dava glória a Deus. O espírito maligno que oprimia aquela mulher há 18 anos foi expulso por Jesus. E Jesus também utilizou a imposição de mãos para liberar esta bênção. Claro, os apóstolos viram isso, todos eles viram isso, inclusive Judas, né? Todos eles viram isso. E o que acontece na vida da igreja, então? É um natural. Já vimos lá Atos 13, né? Então, não vai ser mencionado novamente aqui, mas já vimos na questão do comissionamento apostólico de Barnabé e de Paulo, né? E agora vem Pedro e os demais apóstolos. Atos capítulo 6, versículos 5 e 6, diz, o parecer agradou a todos. Lembram do chamado do que consideramos ser a vocação dos primeiros diáconos, né? Para servir as mesas ali. E os apóstolos mandam escolher 7 pessoas. O parecer agradou a todos. Versículo 5 de Atos 6, 5 e 6. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha, Estevão já era cheio do Espírito Santo, já tinha o Espírito Santo, já tinha experiências com o Espírito Santo, era cheio de fé. E os demais, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então era alguém que se converteu ao judaísmo, né? Não era judeu, mas converteu-se ao judaísmo. Ele era um prosélito da cidade de Antioquia, agora convertido à fé cristã.
apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Vejam, mais uma comissão. Tem outros textos, vamos ver aqui, Atos, próximo, no capítulo 8, versículo 14 a 17. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, lembram que Filipe desce, diácono Filipe desce agora, e é levantado como evangelista, né, pelo Espírito Santo. Agora ele vai a Samaria pregar, e ali expulsa muitos demônios, faz aquela festa, conversão, até o grande ali, enganador de todos, o Simão, o mágico, né, estava por ali, converte também, se batiza. O papel de Filipe não é outra coisa a não ser pregar, expulsar demônios, converter e batizar, né? Se as pessoas estão ali, se ainda tem coisas a tratar, isso vem depois, com outra equipe, não é com a equipe evangelística, né? Então, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, logo os dois, né? Pedro e João, chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Não era o papel do evangelista, né? Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. A imposição de mãos comunicou o Espírito Santo. A imposição de mão dos apóstolos comunicou o Espírito Santo aos que estavam ali em Samaria. Próximo texto, Atos 19, já passamos por Atos 13, então não vamos voltar a ele, né? Imposição de mãos para comissionar os dois apóstolos, Barnabé e Saulo. E agora Atos 19, aconteceu que enquanto agora Paulo está pregando, está fazendo suas viagens missionárias com sua equipe, né? Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. A fé estava ali firme, mas deficiente, faltando coisas, né? Paulo perguntou: então, que batismo vocês receberam? Eles responderam, que a questão era, dependendo do estágio onde o batismo havia acontecido na vida deles, o batismo nas águas, daria para os apóstolos e os discípulos antigos descobrirem em que tipo de fé a pessoa estava. Se ele era realmente um cristão em Cristo, ou se ele era ainda alguém que estava no entorno dessa fé. Por isso Paulo pergunta exatamente em que batismo foram batizados, né? E eles respondem, no batismo de João. Quer dizer, eles eram antigos, antiguíssimos. Se eles foram batizados no batismo de João, eles provavelmente tinham visto Jesus. Ou, né? Aqueles que foram batizados no batismo de João também se espalharam, voltaram às suas prosélitos, voltaram às suas regiões, apenas com esse conhecimento. Pode ser o caso aqui, batismo de João. Paulo explicou: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados novamente. Eles já tinham sido batizados por João e agora são batizados de novo, né? Batizados no nome do Senhor Jesus. Foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, sempre em posição de mãos, né? O Espírito Santo veio sobre eles e tanto falavam em línguas como profetizavam, as duas coisas ao mesmo tempo. Eram ao todo uma gigantesca igreja, 12 homens. Uma igreja de 12 pessoas, né? Mas olha que coisa, as coisas extraordinárias estão acontecendo ali. Tem mais, tem Atos capítulo 28, vemos a ação aqui de Paulo. Também era comum não apenas fazer isso Paulo fazer isso com
com os líderes que ele levantava, como no caso de Timóteo, Tito e outros, mas Paulo também tinha o costume de fazer isso, né? Atos 28, de 7 a 8, eles naufragam, vão parar na ilha de Malta, lembram disso? Lá, nessa ilha, Atos 28, 7 e 8, perto daquele lugar, havia um sítio, uma localidade, né, que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Ó, se ele pôs a mão e curou um, é claro que ele também pôs a mão sobre os outros. Então, era um ato comum da igreja, essa transmissão. Então, aqui nós chegamos a uma conclusão básica e fundamental. Qual é a conclusão básica e fundamental que chegamos? Portanto, a imposição de mãos comunica o que a gente já viu aqui. Bênçãos divinas. Jesus abençoava as crianças, né? As coisas assim. Curas, a gente viu isso. Milagres, a gente viu isso, né? Dons e unção ministerial. Então, a imposição de mãos é o item aqui. É a questão, é a chave aqui, né? Deus vocaciona, o Espírito Santo vocaciona, Jesus chama para o ministério, como foi o caso do próprio Paulo, mas coisas precisam acontecer. Não são simplesmente coisas aleatórias, eu tenho um chamado, agora eu vou lá e por conta própria vou fazer o que eu quero. Não é assim. Eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu tenho que esperar o momento correto, onde um presbitério, onde pessoas levantadas por Deus, possam realmente impor as mãos sobre mim e confirmar essa vocação, esse chamado e liberar unções e dons em minha vida também. Isso é extremamente importante, porque um grupo das pessoas da igreja dos últimos dias simplesmente não faz mais isso, abriu mão disso e por conta própria estão fazendo o que querem, o extremamente errado. Então, é a imposição de mãos que comunica todas estas coisas. Por isso mesmo, este ato que eu chamei aqui de físico-espiritual, porque é um ato físico, você vê a mão, mas ele também é espiritual, é chamado de rudimento da doutrina de Cristo. É assim que o escritor de Hebreus trata esse ato de impor as mãos. É um rudimento. O que é um rudimento? Rudimento é simplesmente, né, coisas básicas, fundamentais, essenciais, primárias. Mas o que acontece com coisas básicas, fundamentais e primárias? Você passa por elas e você ascende a outros degraus. No entanto, se você remover o degrau básico, é claro que vai haver o colapso de todos os outros degraus. Entende? Então, o rudimento ele é um fundamento. Se você destrói o fundamento, não tem mais sobre o que construir. O que foi construído sobre o fundamento ruiu. Então é necessário que os rudimentos sejam mantidos. Agora a gente não... O que o escritor de Hebreus vai dizer, pelo menos no capítulo 6 de Hebreus, é que, olha, vocês já são mestres, já tem muito tempo já na fé. Não precisava estar ensinando mais estas coisas. Mas por incrível que pareça, assim, já naquela época ele precisava mencionar isso. E hoje? Quantas pessoas sabem quais são os 6 rudimentos da doutrina de Cristo? São 6. Os rudimentos da doutrina de Cristo são 6. Olha o que o escritor de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1 ao 6, vai dizer. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, os princípios elementares são os rudimentos, né? Dependendo do texto. Os princípios elementares ou os rudimentos da doutrina de Cristo. Avancemos para o que é perfeito. Você tem que avançar. Você tem a base, você agora avança. Mas não tem a base, vai avançar para onde? E aí ele vai dizer quais são. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus. A fé é um rudimento. Dá na base. Arrependimento é um rudimento. Dá na base. A fé em Deus, o ensino de batismos, né? Batismos no plural.
Porque tem mais de um. Nós vamos pensar em dois, basicamente, o batismo no Espírito, né? O batismo nas águas, o batismo no Espírito, tem mais de um, certo? A imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Quer dizer, a escatologia, a ressurreição dos mortos, dois itens escatológicos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Aí você tem imposição de mãos, batismos, fé em Deus e arrependimento. Esses são os rudimentos, ou seja, a base da doutrina de Cristo. Se você não começar por aqui, o que você construir sem isso não tem valor. Você avança para o que é perfeito. Você não fica falando sobre isso o tempo todo, mas porque você já sabe, já passou por isso, já é prática. É como tomar banho, beber água, se alimentar, faz parte do seu dia a dia. Você não precisa mais falar sobre isso. Você já faz como um hábito automático. Isso é o que o rudimento deve fazer, um hábito automático. Criou um hábito automático, pronto, não precisa mais. Já está ali estabelecido. Não tem mais o que falar sobre isso. Eu não tenho que ficar voltando mais a isso. No entanto, né, o próprio escritor de Hebreus vai dizer assim: isso faremos se Deus o permitir. Não, mas Deus já estava permitindo porque ele acabou de falar. Ele acabou de escrever naquele momento ali. Para ele já não era mais para estar falando sobre isso. No entanto, voltou a falar sobre isso. E de novo ele deixou essa frase que eu gosto demais. Isso faremos se Deus o permitir. Deus sempre permite que vez por outra a igreja precise retornar a esses rudimentos, porque nós perdemos às vezes o caminho, né? Então a imposição de mãos é um rudimento, ou seja, uma base fundamental da doutrina de Cristo. Chegamos então a uma conclusão final. Há duas ordens na nova aliança acerca das nossas mãos. Já que a imposição de mãos tem esse tipo de importância, este rudimento, esta base fundamental, essencial, sem ela a gente não pode andar, construir nada sem os rudimentos. A gente não tem base, não tendo base não tem o que construir. Por quê? Mas o fundamento é Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo. Por isso que a fé em Deus. A fé em Deus inclui tudo que Cristo fez, arrependimento das obras mortas, arrependimento de pecados, a fé em Deus, está tudo incluído aí. A fé em Deus fala da justificação pela fé, da salvação pela fé, a graça que vem por meio, o dom de Deus que vem por meio da fé. Então os assuntos são fundamentais. Sem essas coisas você não pode crescer espiritualmente, não pode galgar processos espirituais de amadurecimento, ok? Então, chegamos às duas conclusões. Se a imposição de mãos é tão importante, nós temos aí duas ordens básicas. 1 Timóteo 2,8, as mãos devem ser santas. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Animosidade eu coloquei aí já entre parênteses, dependendo da versão, discussões. Então, gente que vive em discussões, gente que vive em brigas de palavras, gente que vive discutindo coisas, gente batendo boca, fazendo um monte de coisa. Aí vai a orar ao Senhor, levantar as mãos para adorar ao Senhor. Essas mãos não estão santas. Olha, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. É o corpo inteiro, né? Você é um ser inteiro, você não é um ser. Você não é só espírito, você não é só alma, você não é só corpo, você é um ser inteiro. Então todo o seu ser está conectado. A gente às vezes divide para fazer um tipo de estudo, mas é só isso. Todo o seu ser é um ser inteiro. Então, quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas. As mãos precisam ser santas. A segunda coisa básica, simples demais, né? A segunda coisa, e última, né? A segunda ordem que nos foi dada em relação às mãos é que elas devem ser limpas de pecados, né? Tiago 4, 7 a 8. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Maravilha, né? Cheguem perto de Deus, aproximem-se de Deus e ele se aproximará e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. As nossas mãos podem cometer e cometem muitos pecados. Limpem as mãos. O que é limpar a mão? É lavar com água? É lavar com sabão? Não.
Limpar as mãos é deixar de cometer os pecados com as mãos, né? É um ato de limpar. Limpe as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Então temos essas duas ordens e aí retornamos então à nossa pergunta original, né? Retornamos à nossa pergunta original. Como os dons espirituais são comunicados? Via de regra, ou seja, o mais comum Deus pode fazer, né? O Espírito Santo pode fazer de qualquer outra forma, mas o mais comum, né? Via de regra, isso que via de regra quer dizer, via de regra, pela imposição das mãos dos oficiais da igreja. Isso aqui é interessante, porque não é qualquer pessoa. Não é qualquer um que pode impor as mãos sobre os outros para comunicar dons, vocação, ativar ministério, confirmar vocação ministerial. Não é qualquer um, não pode ser qualquer pessoa. Não pode, o texto, a Bíblia toda informa que não é. A nova aliança informa que não pode ser. Já na antiga aliança era pior ainda, né? Já era menos gente mesmo. Mas agora que a igreja é um sacerdócio universal, não significa que no sacerdócio universal todos podem impor as mãos sobre qualquer pessoa. Vamos ver, por exemplo, Tiago, quando vai falar sobre os enfermos em casa, chama os presbíteros da igreja e eles ungem com óleo e orem. Existem os oficiais da igreja, aqueles líderes oficiais da igreja, é quem impõem as mãos para fazer estas coisas. Via de regra, o Espírito Santo, então, vai utilizar a imposição de mãos, né, dos oficiais da igreja, salvo quando o próprio Espírito Santo, por sua determinação pessoal, o deseja fazer de outra maneira. Mas bem raro a gente vê isso, quase nunca, né? Um raríssimo caso. Puxar pela mente, talvez, o caso de Ananias com Saulo, mas era um ancião, discípulo antigo, tinha muita autoridade, né? Certamente um homem muito reconhecido, porque o Senhor não ia chamar também qualquer pessoa, certo? Então, como os dons espirituais são comunicados, como não só os dons, bênçãos, vocação, confirmação da vocação, imposição de mãos para o ministério e todas as demais coisas que nós estamos tentando falar aqui, essas bênçãos específicas que mencionamos aqui, em termos de comissionamento, de dons espirituais, de vocação de Deus na vida de uma pessoa, de confirmação dessa vocação, de ministério, via de regra, o Espírito Santo utiliza a imposição de mãos dos oficiais da igreja, né? E aí, se o Espírito Santo quiser, ele é livre, óbvio, ele é livre, ele pode fazer qualquer outra coisa que assim desejar. Mas aquele que deixou todas essas coisas escritas, certamente não vai ficar quebrando. Deus não quebra as próprias regras que ele estabeleceu, salvo, né, em situações extremamente determinantes, que o próprio Deus, né, faça isso por sua livre, espontânea vontade, de uma forma que nós não entendemos o porquê. Via de regra, o mais comum é que o próprio Deus, né, haja nas nossas vidas, na Terra, no planeta, na vida da igreja, por meio exatamente daquilo que ele mesmo já estabeleceu, as regras que ele mesmo estabeleceu. Da mesma forma, o Espírito Santo não vai quebrar as regras que ele mesmo estabeleceu para comunicar dons, para comunicar as bênçãos. Casos especiais, a primeira vez que veio não tinha quem pusesse as mãos sobre os 120 que estavam ali em Atos 2 em Jerusalém. Quem ia impor as mãos ali? Jesus ordenou que ficassem, o Espírito Santo veio, mas a partir dali a imposição de mãos começa de novo normal. Então, em casos muito específicos a gente percebe, mas são raros. Normalmente eles não se reproduzem na história, certo? Via de regra é o comum por imposição de mãos. Deus abençoe você. Até o próximo domingo, até a próxima aula.